você pode, abre sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4 diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava a porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado, na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero que Deus, pela graça dele, me use na explanação aqui dessa palavra, porque a partir do momento que nós ministramos a palavra de Deus, nós contamos com a orientação do Espírito Santo, que é o que está conosco para nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos fortalecer, e que nós sejamos a cada dia instrumento nas mãos deles. Só um release rapidamente do que aconteceu na última mensagem. Só para que nós peguemos aqui o fio da meada. Então, no finalzinho da última mensagem, eu disse para vocês: cremos que logo após o acordo de paz, o terceiro templo começará a ser construído, e tudo indica que a inauguração será exatamente depois de 3 anos e meio, ou seja, no meio da tribulação. O anticristo entrará no Santo dos Santos e se autodeclarará Messias. Aqueles que tiverem lucidez deixarão de aceitar a liderança do anticristo, e assim o tratado de paz será rompido. Então nós entramos na maior profecia do mundo, parte 3. E você é bem-vindo a caminhar comigo agora pela palavra de Deus, e nesses avisos escatológicos ou dos últimos dias, deveremos abrir os nossos olhos para que entendamos aquilo que Deus quer falar conosco e nos mostrar, porque o tempo já está findando. Então cada um de nós temos que ter a responsabilidade de saber que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja, tal qual Ele disse que viria, Ele virá. A partir desse momento, o anticristo iniciará uma perseguição implacável contra os judeus. Foi por isso que Jesus disse: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Você já leu essa palavra? Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Normalmente a grávida e aquela que está amamentando, ela tem uma lentidão natural em função da sua gravidez, do seu peso e da sensibilidade que ela tem carregando uma criança. Então, o grau de dificuldade está nisso, porque a locomoção naquele momento será uma coisa muito dificultosa para quem estiver grávida e amamentando. Olhem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Está em Mateus 24, 16 a 21. Quer dizer, aquilo que saiu da boca de Jesus e que Ele está nos avisando, nos admoestando. Tem pessoas que
acham que a palavra de Deus é meramente um livro e que não passa disso. Pior para quem pensa dessa forma. E te digo mais, sua hora está chegando e você mesmo terá a oportunidade de comprovar, né, o seu devaneio, aquilo que você, o seu achismo idiota, você terá a oportunidade de confrontar com ele, né? Então, age do jeito que quer. Assim terá início a grande tribulação. Serão 3 anos e meio de destruição e morte. Querido, destruição e morte. Haverá um sofrimento como jamais houve. Qualquer sofrimento que você já teve não se compara de longe com o sofrimento da grande tribulação. No final da grande tribulação, os judeus verão um sinal no céu, as mãos de Jesus. Olha que coisa interessante. Se alguém lhe perguntar, que feridas são estas no seu corpo? Ele responderá, fui ferido na casa de meus amigos. Queridos, quando Jesus veio, ele veio para os seus e os seus não o receberam, diz a palavra de Deus. Os próprios judeus, juntamente com os romanos, crucificaram a Cristo. Mas isso não é para que o povo judeu seja perseguido por isso, nem o povo romano também perseguido por isso. Mas porque estava já predito que o Filho do Homem padeceria, que ele sofreria, que ele morreria, que ele ressuscitaria e que ele voltaria para a glória e que ele estaria assentado à direita de Deus, e está. Então não é algo, quem foram os atores usados nesse período, assim como romanos, assim como judeus, eram meras pessoas que estariam dentro desse contexto, não meras, mas que já estariam também preditas pela palavra de Deus para que naquele momento antagonizassem o Filho de Deus como fizeram e mataram. Tudo isso já havia sido escrito pelo dedo de Deus. Naquele momento o povo judeu reconhecerá Jesus como o Messias. A partir do momento em que o anticristo se assentar no lugar santo e se autodeclarar Messias, querido, o povo judeu desperta. Porque eles não reconhecem ainda que Jesus Cristo, né, ele é o Messias, mas eles irão reconhecer. Jesus descerá dos céus e vencerá a batalha do Armagedon. Todos os inimigos de Israel serão derrotados. Isso aí já foi estabelecido. Isso é fato. Vai acontecer porque a boca de Deus o disse. Então não há como recuar disso. Ninguém pode escapar desse momento. Portanto, as 70 semanas de Daniel dizem respeito a Israel, não à igreja. Aqui nós passaremos a entender o papel da igreja e o que é para o povo de Israel. Todos os elementos da profecia se referem apenas aos judeus, os cristãos não fazem parte dela. Para confirmar isso, analisemos algumas poucas evidências bíblicas. Aqui, pois, voltaremos a esse tema aqui um pouquinho lá na frente para que nós entendamos. Primeiro, a profecia do anjo Gabriel deixa bem claro que as 70 semanas são destinadas ao povo de Daniel, ou seja, Israel. Destinados ao povo de Daniel. O povo de Daniel é Israel. Portanto, trata-se de como Deus determinou disciplinar o seu povo. 1 Tessalonicenses 4 é o texto do Novo Testamento que melhor define o arrebatamento. Somente os mortos em Cristo e os crentes que estiverem vivos naquela ocasião se encontrarão com Cristo nos ares. Será um evento somente para os salvos. Somente. De repente algum tonto vem falar, mas ninguém pode falar que é salvo. É claro que pode. Se recebeu a Cristo como Senhor, se batizou nas águas e permanece
pode falar, porque pela graça que é favor de Deus para conosco, nós somos salvos. Então não venham com conversa fiada, distorcimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira e eficaz. Em Mateus 24, Jesus afirma que todo olho verá a manifestação de sua vinda, visível no final da tribulação. É um outro momento, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda de Jesus Cristo. Eu tenho pena, às vezes, daqueles que têm dificuldade de crer em Jesus, ou sei lá, qual o demônio que está usando a vida desses indivíduos para proliferarem mentiras a respeito de Jesus. Jesus não é um mero líder, como muitos querem reputá-lo. Ele é Senhor, Ele é o Filho de Deus, aquele que veio, aquele que morreu. A história mostra isso. Um dos escritores mais notáveis dessa época, e quase que contemporâneo de Jesus ali, ele falou da presença de Jesus ali naquele momento. Por isso, queridos, olha, Flávio Josefo é um dos homens de maiores credibilidades como historiadores da palavra de Deus. Então, abre o seu coração. Não pense que nós estamos falando aqui de coisas que foram inventadas a toque de caixa, ou para amedrontar alguém, ou para fazer seja lá o que passa na mente dos outros. A verdade a palavra de Deus é a verdade, e Cristo é a verdade absoluta. Portanto, ele não estava descrevendo o arrebatamento. Terceiro, outra evidência que está em Apocalipse 4, quando João diz: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta nos céus. Aquilo que nós acabamos de ler no início. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Se Paulo afirmou que o arrebatamento viria ao som da trombeta, então podemos concluir que João foi chamado ao céu no momento em que a igreja foi levada por Jesus. Querido, que surpresa, né? Pegarão aquelas pessoas que vivem demeritando a palavra de Deus, que vivem escarnecendo da palavra de Deus. Terá uma surpresa terrível. E não é por acaso que nos capítulos 4 a 22 de Apocalipse a palavra igreja não aparece nenhuma vez. Ora, não aparece porque os salvos estarão ao lado de Jesus na glória. Presta bem atenção. Primeiro, o arrebatamento, depois vem a grande tribulação, onde o sofrimento será indescritível. O sofrimento será algo que as pessoas sentirão, sofrerão e não terão alento, porque são pessoas que obstinadamente preteriram a Cristo, riscaram Deus das suas vidas e agora amargarão, né, essa situação. Louvado seja o nome do Senhor. O arrebatamento será um evento global, extraordinário e sem precedente da história. Nada foi, é ou será igual o arrebatamento. Será um momento de uma alegria esfuziante, sabe para quem? Para aqueles que subirão com o Senhor. Mas será também de uma tristeza terrível para aqueles que ficarem. Porque os que ficarem sofrerão de uma forma terrível, inimaginável. Por isso, querido, salva sua alma, aceita a Cristo como Senhor, porque Ele é o seu Salvador. O desaparecimento de milhões de pessoas deixará a sociedade perplexa. Imagina aí que de repente você está
no carro com alguém, você sempre foi daquele que gosta de meter o pau na fé em Jesus. E o motorista é um servo de Deus abençoado. De repente, ele lá pelos 100, 120, vamos colocar essa mixaria de velocidade aí. Lá pelos 100, 120, ele é arrebatado e você, né, vai continuar no carro ali e certamente vai bater, vai morrer. E seu lugar também já está preparado. Porque não se brinca com a palavra de Deus. De repente você fala assim, mas eu tenho dificuldade para crer nisso. Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Quando eu creio em Deus, eu sei que Ele fará vir a realidade, aquilo que eu estou crendo, Ele fará acontecer. Eu chamo, pela minha fé, a existência, aquilo que não existe. Se você pode crer em tecnologia, em celulares, em mídias sociais, por que não crer naquele que está infinitamente acima de tudo isso, querido? Crê em Deus que você estará seguro. Crede nos profetas de Deus, tá? Que você vai prosperar com toda certeza, porque a palavra de Deus é a verdade. Todavia, muitas pessoas que hoje se dizem cristãs não subirão. Aqueles que estiverem vivendo em pecado ou desprezando a vontade de Deus ou distorcendo os princípios bíblicos terão de passar pela tribulação. Quantas pessoas hoje que outrora foram servos de Deus e que tinham uma conduta exemplar diante do Senhor e de repente começou, como disse o apóstolo Paulo, a dar ouvidos a espíritos enganadores e virou pessoas que ficam atacando a palavra de Deus, atacando os servos de Deus. Ou então é um crente meia boca, que ele nunca se define. Quando pergunta a ele se é isso, não, que eu sou... não se define diante de Cristo. Esse tipo vai ficar para trás. Todavia, muitas pessoas que se dizem cristãs não subirão. Aqueles que estiverem vivendo em pecado ou desprezando a vontade de Deus ou distorcendo os princípios bíblicos terão de passar pela tribulação. Quantas pessoas hoje estão distorcendo os princípios da palavra de Deus? Princípios. Principalmente quando fala em contribuições, em dízimos. Cada um quer legislar na sua própria causa. Porque eu acho isso. Deixa de achar, seu tolo. E se apegue à palavra de Deus, se atenha à palavra de Deus. Pega a palavra de Deus e aprenda. E deixa ela entrar no seu coração. Não fica tirando onda que conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser estudada, não é um mero livro que você lê e deixa de lado. Aprenda a palavra de Deus para a sua vida. E o que acontecerá com eles? Receberão uma nova chance de se converter de verdade durante a tribulação, querido. Olha, aquele que está hoje com toda a chance de receber a Cristo, na hora que chegar a grande tribulação, que for apresentado para você o sinal da besta, e a partir do momento que você colocar o sinal da besta no seu corpo, você não vale mais nada para Deus, porque a sua mente jamais prestará, e tudo que você, algum temor que você tinha de Deus, vai desaparecer completamente, porque o diabo estará dominando a sua vida. Saiba disso. Prepare a sua vida para encontrar com o Senhor Jesus. Abra o seu coração. Se você está aí cocheando entre duas ideias, deixa de ser bobo. Olha para a palavra de Deus. Abre o seu coração. Levanta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Coloque isso no seu coração. Durante a tribulação, 2 testemunhas pregarão o evangelho às nações. Uma delas, certamente, será o profeta Elias. O povo judeu, nas suas
festas, quando eles comemoram, em algumas certas comemorações, eles colocam lá a cadeira de Elias, porque eles estão pensando que Elias é o profeta, que é o Messias que haverá de vir. Mas a grande verdade é que o Messias já veio. E nós já reconhecemos o Messias. Mas eles ainda não. Vai saber por quê. O pessoal entendido da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele escondeu as coisas àqueles sábios, né? E revelou aos pequeninos. É por isso, querido, que aqueles que se arvoram conhecedores da palavra de Deus e acaba criando as suas próprias divagações acerca da palavra de Deus, acabam se perdendo, ao passo que deveriam analisar a palavra de Deus, olhá-la com cuidado, observá-la, estudá-la com cuidado, para que Deus possa abrir o coração de cada um de nós. Durante a tribulação, 2 testemunhas então pregarão o evangelho às nações. Uma delas, certamente o profeta Elias. Até hoje, quando celebram a Páscoa, os judeus guardam um lugar à mesa para Yahur, ou seja, para Elias. Isso se deve ao fato de que os judeus crerem que Elias será quem anunciará a vinda do Messias. O arrebatamento será como ladrão que vem à noite. Mateus 24, 43. Repentinamente, sem que ninguém o perceba. A segunda vinda, no entanto, será plenamente visível a todos os que estiverem aqui no final dos 7 anos de tribulação. E no que se refere à segunda testemunha, não há conceito ainda nos bastidores teológicos. Uma delas será Elias. A segunda, a teologia ainda está sem consenso para isso, mas a revelação com certeza vem, né? E de qualquer forma ela virá, porque as duas testemunhas estarão anunciando o evangelho. Alguns afirmam que será Moisés, outros Enoque, até o apóstolo João é citado, pois haveria evidência bíblica de que ele não teria também, assim como Enoque, experimentado a morte. Seria interessante um profeta do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. O fato é que as duas testemunhas pregarão na tribulação ao lado de 144 mil judeus. Está em Apocalipse capítulo 7, do versículo 4 ao versículo de número 8. Aqui encontramos mais uma firme evidência de que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Querido, olha, se você é daquele que tem aquele seguinte pensamento, tem uns que têm o seguinte pensamento, é uma mente problemática, certamente pessoas que pensam assim têm uma mente problemática ou então estão de brincadeira e brincando com coisa séria. Muitos falam assim, na hora que eu tiver velhinho que eu vou mexer com esse negócio de fé, de Bíblia, de palavra de Deus, esse negócio, que aí, né, vai que, né, aqueles que têm essa mente embotada pelo maligno, eles terão uma surpresa muito grande. Querido, olha, a Bíblia diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não chegue os anos em que você estiver velhinho, capenga, e depois dizer, não tenho mais contentamento nesses dias mais. Então lembra-te do teu Criador, quando você pode fazer alguma coisa pelo Evangelho, pela palavra de Deus, para que outras pessoas venham ao conhecimento da única verdade que é Cristo. Não fique de brincadeira, tenha dor da sua alma, porque Jesus te ama. Aqui encontramos mais uma firme evidência de que a igreja não será arrebatada antes da tribulação. Se a igreja estivesse na tribulação, presta atenção, certamente os cristãos estariam pregando ao lado das duas testemunhas e dos 144 mil. Tem pessoas que fazem uma miscelânea com esses 144 mil
Algumas seitas religiosas vêm falar que só se salvarão 144 mil. Talvez você que está aí já ouviu essa lorota. Mas os 144 mil tratam-se de 144 judeus, homens separados para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus naquele período onde a igreja já foi embora há muito tempo. Então, querido, olha, bem-aventurado aquele que tem direito na primeira ressurreição. Fique atento, porque Deus está te preparando para que você suba também com ele. Esses 144 mil são judeus das 12 tribos de Israel, que pregarão que Jesus é o Messias durante a grande tribulação. Fica evidente que essa proclamação não será feita pela igreja, e sim por os judeus. Se você pensa que vai estar pregando no período da grande tribulação, não. Quem estarão são 144 mil judeus e as 2 testemunhas. Essa conclusão é clara pelo fato de que, se a igreja não está cumprindo a missão de pregar o Evangelho ao mundo, ela não está mais presente. Não naquele dia. Já acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, entre os capítulos de 4 e 22 de Apocalipse, não há nenhuma menção de que a pregação do Evangelho será feita por algum gentio. Apenas por judeus. Isso quer dizer, então, meu querido, olha, pregue a palavra agora, fala de Jesus agora, tá? Fale da mensagem da cruz agora, porque haverá um momento que nós não precisaremos mais fazer isso. Porque nós nem estaremos aqui para fazer isso. Mas no período da grande tribulação, e aqueles que não foram arrebatados e que forem passar pela grande tribulação e que sofrerão de uma maneira terrível, eu tenho as minhas dúvidas de quem vai realmente querer receber a Jesus, porque quando a coisa está suave, está bacana, igual nos dias atuais, o cara está fazendo corpo mole. Imagina a hora que a coisa estiver ruim, matando seus parentes, seu pai, seus filhos na sua presença, né? Se você vai querer receber a Cristo como Senhor, ou se você vai abraçar com o anticristo, a besta e o falso profeta e ir para o inferno junto com eles. Então presta atenção, é momento de abrir os olhos, porque Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. A evidência determinante de que a igreja não passará pela tribulação está nos capítulos de Apocalipse, que citam as 7 igrejas da Ásia, que você conhece, aquelas que estão lá na Turquia. Quando a carta à igreja de Filadélfia foi escrita, Jesus fez uma promessa aos cristãos, especialmente àqueles que estariam no fim dos tempos. Ele disse, olha, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Para pôr à prova os que habitam na terra. Serão tempos difíceis. Serão tempos terríveis, como nunca houve, e também Jesus disse que não mais haverá. Apocalipse 3:10, guardar na hora significaria retirar os cristãos durante a tribulação. Deu para entender? Guardar na hora significaria retirar os cristãos durante a tribulação. Mas guardar na hora, como Jesus prometeu, significa não permitir que os cristãos participem da tribulação. Por quê? A igreja, querido, é simples. A igreja é a noiva de Cristo.
Você já imaginou qual é o noivo que quer que a sua noiva seja atacada, seja envergonhada, apanhe, correndo o risco de morrer, para que depois Jesus a resgate? Ele certamente vai resgatar a sua noiva, sem mancha, sem ruga. Aqueles que estão procurando, lutando por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição e muitos passam por ele, enquanto é estreito o que leva para a salvação e poucos o encontram, porque acham que a vida larga é melhor, viver no engano, passando a perna, dando prejuízo, tomando posse daquilo que não é posse dele. Tudo isso faz que a pessoa esteja completamente distanciada de Deus. João usou a preposição grega ex, que significa para fora. Todo mundo sabe, né? Tudo que é ex é para fora. Exit, saída. Ex-esposa, é claro que fala ex-esposa, mas é escrito como ex, quer dizer algo que está fora. Toda vez que a palavra ex aparece, né, quer dizer que é uma coisa que está fora. Essa preposição originou muitas palavras enunciadas com ex, como êxodo, que significa saída. Portanto, Jesus prometeu à igreja de Filadélfia, que representa todos os crentes fiéis, que a guardaria na hora da provação. Querido, a igreja de Cristo, ela será guardada na hora da provação. O Senhor não deixará que a igreja dele seja aviltada, seja envergonhada, porque ele morreu por essa igreja. E ele prometeu buscar essa igreja, e ele está voltando para buscar essa igreja. Prepare o seu coração, prepare a sua vida. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses descrevendo o dia do Senhor, uma expressão usada em todo o Antigo Testamento como o dia do juízo. O dia do juízo. Quem acha que aquilo que nós falamos aqui é bobagem, queridos, olha, você está prestes, né, a ser um espectador da sua própria derrota. Você que não recebe a Cristo como Senhor, você que não colocou a sua vida nas mãos deles, ao cuidado do único que pode salvá-la. Se você não colocar a sua mão, sua vida aos cuidados do nosso Deus, você estará perdido. Porque a porta da salvação vai se fechar. Cristo vai buscar a sua igreja e aí acabou. Ele não vem mais como Salvador. Ele vem para julgar a terra, julgar as nações. E será terrível, porque ele é justo juiz, ninguém paga propina para ele. Ninguém oferece carro novo, não te dou aquilo, porque tudo é dele. Ele é Senhor absoluto de tudo, o Senhor é a terra. Tudo que nela há pertence a ele. Teve um mentiroso que queria oferecer Jesus, tudo isso te darei se prostrado. Ele é Senhor de tudo. Ele é o dono de tudo. Mas por que Paulo detalha o dia do Senhor exatamente nesse capítulo? Porque o arrebatamento da igreja já havia sido comentado no capítulo 4. A linha dos fatos estava perfeita na mente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ao escrever o livro de Tessalonicenses, ele estava naquele momento usado pelo Espírito Santo para agregar um valor a mais à vinda do nosso Senhor, à vinda do nosso Salvador, agregar admoestações como acontecerá ou acontecerão esses fatos. Então depende de cada um de nós ler e atentar com mais diligência para a palavra de Deus, a fim de que nós não fiquemos na obscuridade, com os olhos vendados espiritualmente,
sem ver verdadeiramente a realidade dos fatos. Primeiro a igreja sobe, logo em seguida começa o tempo de juízo sobre a terra, ou seja, a tribulação. Primeiro a igreja vai embora. Imagina, milhões e milhões de pessoas já desapareceram do mundo. Imagina os espaços todos ocupados por servos fiéis de Deus, estão agora completamente vazios. Irmãos que moram na mesma casa, uns serão levados e outros serão deixados. Porque um ouviu atentamente a palavra de Deus e a aceitou e a colocou no seu coração. Agora outros ficaram de brincadeira, pensando que poderiam pegar carona na salvação do pai ou na salvação da mãe. Mas a salvação, querida, é individual. E cada um de nós deveremos buscá-la de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Por isso, saiba de uma coisa, que o Senhor está voltando e que você precisa ir morar com Ele, porque Ele já preparou lugar para você. Agora, cabe a você aceitar isso ou não, o que é uma escolha absolutamente sua e que ninguém poderá escolher por você. Paulo continua, quando disserem, olha, queridos, a paz, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando todas as pessoas pensam, agora tem paz, virá repentina destruição. Porque a palavra de Deus está deixando bem claro. A tribulação será um período de guerra no mundo inteiro. O arrebatamento, porém, virá em tempo de relativa paz. Imagina a guerra do Armagedon envolvendo todo mundo. Imagina 200 milhões de soldados descendo pelo rio Eufrates para atacar Israel. Imagina a carnificina que vai ser. Mas agora imagina também todo esse exército, o anticristo, o falso profeta e a besta, sendo destruído com o sopro da boca de Deus. Eles vão ficar de boca aberta, só pegando fogo. Porque o Senhor virá combater por Israel. O Senhor combate pelo seu povo. O Senhor defende o seu povo, querido. Por isso, sabe de uma coisa, seja povo de Deus. Apocalipse. De fato, Apocalipse vivemos hoje com guerras por todos os lados. No entanto, de uma perspectiva macro, o mundo está em paz. Se você for analisar no contexto macro, no todo, o mundo está em relativa paz. Não tem aquela guerra declarada onde as pessoas estão jogando agora as suas armas mais violentas, os seus mísseis, suas armas atômicas. Nesse momento, não. Então, é um momento para a igreja levantar a cabeça. Porque quando disserem a paz, aí vem a destruição. Paulo conclui sua percepção sobre o arrebatamento da igreja antes da tribulação ao dizer: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vamos traduzir isso? Mas você, servo de Deus, que anda na presença de Deus pagando preço, às vezes sendo até achincalhado por alguém, por ser cristão, servo de Deus. Você está achado de chato, de enjoado. Fique na sua, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. Porque, na realidade, o Senhor estará confirmando a palavra dele na sua vida. Então não tenha medo, querido, porque o Senhor é poderoso. Os cristãos, verdadeiros filhos da luz, não estão
espiritualmente dormindo, por isso não serão surpreendidos pelo arrebatamento, estarão prontos para o resgate da igreja. Se você está praticando justiça, querido, continue praticando justiça. Se você está pagando preço para se manter na presença de Deus, continue. Porque a vinda de Cristo está se aproximando o seu arrebatamento está chegando, a sua hora de ser arrebatado. Porque você é igreja de Cristo. Simplesmente porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só por meio dele a igreja será salva. Só por meio dele. Não há um outro nome. Não é pelo nome de pastor, não é pelo nome de padre, de papa, de madre, ou seja lá o que for, mas é pelo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é que a salvação será recebida, porque ela está sendo oferecida gratuitamente a todos os homens. As pessoas que se mantêm distantes de Deus não fazem a menor ideia do que seja o arrebatamento. Olha, as pessoas que estão vivendo nesse mundo dissolutamente fazendo aquilo que ele quer, ele não tem nem ideia do que é o arrebatamento. E é possível que quando ele saiba ou ouça falar disso, ele fique refutando, porque a mente dele já está entregue para Satanás. Mas ainda há uma esperança para você. Ligue o seu pensamento em Deus, em Jesus Cristo, que ele vai te libertar porque ele te ama. Bendito seja Deus. Para elas, a promessa de Jesus de se encontrar com os cristãos nos céus parece muito mais uma descrição surreal. Isso não existe, isso é coisa, isso é invenção, né? De gente à toa. Quantas vezes, irmãos, nós somos xingados, rotulados, de todo tipo. Mas levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, diz a palavra de Deus. Mesmo que a incredulidade domine o cenário social em que vivemos, a igreja será levada por Jesus. Veja o caos, o que está acontecendo, as pandemias, porque outras coisas ainda virão piores ainda, né? E ouvirão de pestes, né? Nós estamos vivendo uma peste aí, que é esse Covid. Mas lá está no plural, pestes. Então, se você acha que é brincadeira, continue brincando. Logo depois, mesmo que a incredulidade domine o cenário social em que vivemos, a igreja será levada por Jesus. Logo depois começará o dia do Senhor, ou seja, um período de 70 anos em que o juízo divino será derramado sobre toda a terra. Para onde me irei da tua face, Senhor? Para onde me esconderei do teu Espírito? Onde você for, querido, a mão de Deus te pega. Quer saber mais? Você pode ser rico, pobre, gordo, magro, feio, bonito, negro, branco, rei, presidente, a mão de Deus vai te pegar onde você estiver. E sabe o que é melhor? Não há nada que você pode fazer para escapar. Bacana isso, né? É provável que o arrebatamento seja o evento que justificará um tratado de paz que envolva as três principais religiões monoteístas. Todos estarão desesperados com o desaparecimento súbito de milhões de pessoas ao redor do mundo. O caos político-social será iminente. O caos político-social será iminente. Haverá troca de acusações entre os líderes, aquela turminha, aquele grupelho que se associaram para levantar uma liderança mundial. Eles trocarão acusações, tanto
políticos quanto religiosos, a ponto de conjecturar uma guerra mundial, que fatalmente vai acontecer. Para evitar a anarquia global, um líder político, presta atenção, extremamente cativante, proporá um acordo de paz de 7 anos, até que tudo normalize. E aí você já sabe o que vai acontecer. Querido, então essa foi a terceira mensagem sobre a maior profecia do mundo. E na próxima sexta-feira estarei trazendo aqui a quarta, né? Eu não direi até quantos capítulos nós iremos, mas fato é que estaremos falando agora desse livro de Apocalipse, de Daniel, de Tessalonicenses, de Mateus, né? Tudo afunilando para o dia da vinda do Senhor e dos acontecimentos escatológicos, ou seja, aquilo que trata do fim. Estamos no fim dos tempos. Se você crê, parabéns. Se não, meus pêsames. Mas tudo está acabando, tal qual está na palavra de Deus. Volte-se para Cristo e Ele se voltará para você. Que Deus te abençoe e te guarde.